Com a palavra, o senhor Ministro de Estado da Saúde, Arthur Quiorio. Eu acho que eu vou resolver meu problema da cegueira aqui, falando aqui que fica mais perto, mais clarinho, tá bom? Assim não dou. Bom, gente, uma boa noite a todos, a todas. Eu queria dizer o quanto estou feliz de estar aqui com vocês, saudar a minha companheira ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Eleonora, minha chefa lá no departamento. Uma honra compartilhar no governo da presidenta Dilma com gente que pensa a vida, que tem lado, né? Que não coloca o exercício da política apenas pela técnica ou pelo conjunto de interesses, mas coloca a sua história, a sua militância na política de gênero, na produção de mais vida, mais dignidade para as mulheres, a serviço da nação brasileira. Saudar o... Existe uma expressão que a gente às vezes acha que é só pomposa, mas nesse caso cai bem, o magnífico, o especial, o qualificado, né? Reitor Naumar de Almeida Filho, da Universidade Federal do Sul da Bahia. E eu digo isso porque, como profissional da saúde coletiva, não só estudei na sua produção, como docente me apoio no seu material didático, né? E acho que quem acompanha o trabalho do Naumar sabe que essa universidade nasce diferente, nasce a partir de toda a produção, toda a experiência, toda a criatividade, e é talvez um dos projetos que mais me encanta hoje de mudança do ensino no país. E aí a Brasco está de parabéns por ter se juntado, né, à genialidade do Naumar, da equipe que ele mobiliza, né, para nesse momento tão especial que nós estamos vivendo, refletir sobre os rumos da formação no campo não só da saúde coletiva, mas das ciências da saúde. Naumar tem absoluta convicção de que é uma honra estar aqui participando com você. Desculpa te chamar assim dessa maneira tão simples, mas acho que é desse jeito que a gente companheiramente se trata, né? Porque eu acho que isso faz parte, inclusive, desse novo jeito de produzir uma universidade a serviço da vida. Saudar o meu companheiro, presidente da Brasco, Luiz Eugênio, né? Vamos estar juntos agora em Genebra, na organização, na Assembleia Geral da OMS, né? E a Abrasco tem um papel. Me perguntaram aqui fora qual é o papel da Abrasco para o SUS, né? Se confunde, né? A Abrasco tem a ver com a criação do SUS, está em todos os momentos, a produção da reflexão crítica. Não consigo ver política, seja no campo da vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, assistência farmacêutica, na organização da atenção à saúde, na economia da saúde. Podemos pegar qualquer área, a Brasco está presente, tem uma contribuição imensa, né? E tonto seria o dirigente do Sistema Único de Saúde, em âmbito federal, estadual, municipal, que desperdiçasse a oportunidade de ter essa massa crítica tão qualificada e implicada com a construção dessa política de saúde. Queria saudar a minha companheira Isabela Pinto, diretora do Instituto do ISC, né, que hoje finalmente me presenteou com o livro do qual nós somos coautores. Eu já achava que o livro era uma lenda, porque não conhecia ainda o livro. Prazer estar com você aqui. Saudar a prefeita de Porto Seguro, a Cláudia Oliveira, a secretária, em nome dela saudar todos os gestores do SUS, meu companheiro Washington Couto, compadre Washington, nosso secretário de Estado. Agradeço as palavras, abraço ao governador Jacques Wagner. É muito bom saber que o secretário de Estado vem ao encontro dessa natureza e diz assim para a gente: tenho a expectativa de que a Secretaria de Estado possa trazer os seus problemas, os problemas do SUS, como um objeto de investigação, como um objeto para formação, para produção. Quer dizer, é essa postura que a gente espera dessa relação entre universidades, serviços, gestores, trabalhadores da saúde. Saudar a Anísia Trindade, representando aqui o nosso Paulo Gadelha, presidente da Fiocruz. Saudar os prefeitos João Bosco de Teixeira de Freitas, prefeito Vani de Itabuna, cidades que recebem, acolhem esse projeto na universidade. Essa universidade não faria sentido sem a região, sem os municípios, ela não é uma produção abstrata. O professor Naumar esteve junto com o Jorge Sola, que aproveito também para saudar, logo que eu assumi o comando do Ministério, apresentando o projeto e me convidando para esse seminário. E é encantador o projeto, porque é um projeto que não é o projeto da universidade, né?
É um projeto que é o tempo inteiro pensado, né, a partir da região, das necessidades dos municípios, quer dizer, como que se transforma a realidade. E eu fico imaginando o que será o sul da Bahia, num curtíssimo espaço de tempo. Não é muito não, viu? Porque o impacto é muito rápido do que uma universidade, a produção como essa. Eu venho de uma experiência de 5 anos de gestão em São Bernardo do Campo, e lá a Universidade Federal do ABC, também criado pelo presidente Lula, muito recente, e que compartilha de uma visão de projetos de formação, projeto pedagógico, como esse da Universidade Federal, e não tem ainda formação no campo da área da saúde, mas escolheu outras áreas de desenvolvimento. O impacto que trouxe sobre a região, num curtíssimo prazo, é muito visível. Nem aqueles críticos, naturalmente, pouco assumidos, enrustidos, mas que faziam a crítica do desperdício que era investimento numa universidade pública, federal, né? Qual era o espaço, e eles são capazes hoje de sustentar. Por quê? Porque a capacidade de olhar, de diversificar o desenvolvimento econômico, social, de trazer massa crítica para a região, né? De produzir novos valores, a produção da cidadania é uma coisa muito imediata. Então, projetos como esse merecem, de fato, serem muito bem acolhidos na região e serem utilizados, serem colocados como ponto de reflexão. E, 2018 estaremos aqui, Porto Seguro, Abrascão, né? Vai ser o Abrascão do capeta, não é isso? Continua ainda sendo forte aqui? O símbolo, o capeta lá, a bebida, ainda continua? Então, não é o Abrascão do capeta, não, peraí, deixa eu me entender direito, né? Mas não tenho dúvida que vai ser um Abrascão muito animado, e estarei aqui presente, esteja onde estiver. Quero saudar os docentes, alunos, pesquisadores, trabalhadores, trabalhadoras. Bom, deixa eu fazer aqui algumas reflexões muito rápidas, mas eu queria aproveitar essa oportunidade, muito mais na expectativa daquilo que vocês terão a oportunidade de produzir nesse seminário, né? Acho que mais do que trazer uma contribuição, eu gostaria de ter a oportunidade de absorver as contribuições, porque nós estamos vivendo um momento, talvez um dos momentos mais importantes, porque ao mesmo tempo que nós estamos consolidando 25 anos de Sistema Único de Saúde, de política pública no nosso país, marcadas pela busca da concretização da universalidade, da equidade, da integralidade, né, numa visão de saúde que ultrapassa, que coloca na mesa explicitamente a questão dos determinantes sociais, do impacto da política econômica. A Eleonora foi muito feliz em concluir a fala dela, nos chamando à reflexão de que saúde é muito mais do que produzir profissionais para cuidar, de fazer diagnóstico, tratamento, mesmo que de forma humanizada. Nossos desafios vão muito além disso. Mas nós vivemos uma situação que eu acho que é desafiadora e ao mesmo tempo nos coloca sob certos limites. Nós produzimos inúmeros avanços, e os avanços que nós produzimos foram inclusive capazes de nos empurrar para novos desafios. A Eleonora colocou a questão do envelhecimento da população, isso é objetivamente, quer dizer, há 25 anos atrás, a nossa agenda médico-sanitária, nossa agenda epidemiológica, nossa agenda ambiental era marcada por um certo cenário. Em 25 anos, a gente não conseguiu construir todos os nossos sonhos, construímos parte deles na luta, com muita mobilização, na contramão, por exemplo, da década de 90, que é marcada pela égide do neoliberalismo, e o SUS se colocando como uma política absolutamente antagônica a esse jeito de produzir a sociedade. Política pública que aposta na solidariedade, aposta no Estado, aposta no controle social, aposta numa sociedade mais fraterna, onde as pessoas cuidem daqueles que mais precisam, marcada pelo princípio da equidade. E ao mesmo tempo que a gente foi fazendo isso, a gente também foi construindo coisas que impactaram sobre o jeito de organizar a sociedade. Nós lutamos por mais democracia, nós lutamos por tanta coisa, e o mundo está mudando. E sob certo aspecto, e é essa expectativa que eu tenho nos eventos que a Abrasco produz, num evento de uma universidade que já nasce com esse jeito diferente, né, como é o caso da Universidade Federal do Sul da Bahia, é exatamente pensar este SUS para o século XXI. Eu estou profundamente impactado. Eu estive ontem no Haiti. Eu fui no domingo para inaugurar ontem o primeiro hospital dos 3 que o governo brasileiro
numa parceria Sul-Sul-Sul, inédita, nós, o governo de Cuba e o governo do Haiti, produzimos uma parceria para poder apoiar o país irmão Haiti, devastado pelo terremoto. E ontem nós fomos entregar o primeiro hospital. O hospital ficou lindo, um instituto de reabilitação, um laboratório de órteses e próteses e um hospital. Eu comentava agora com o Jorge Sola, eu e o Jorge tivemos em 2007, foi 7, né? 2007? 2006. 2006 eu e o Sola tivemos em Angola, a convite do governo angolano, com outros profissionais do campo da saúde coletiva brasileiro, para fazer um diagnóstico do país, enfim, ajudar a pensar algumas intervenções no campo da saúde coletiva. E eu ontem, agora comentando com o Sola, eu achava que eu não veria novamente uma situação na minha vida de tanta miséria, de tanta desigualdade, de tanta falta de esperança, como eu tinha visto em Angola naquela oportunidade. E o que eu vi ontem no Haiti foi estarrecedor, né? E aí o contrassenso, a gente inaugurando um hospital, e precisa de um hospital, porque foi toda devastada a estrutura pública, a estrutura, né, de oferta de serviço, de um país que passa 10 horas por dia, todos os dias, sem energia elétrica, que não tem água, que não tem esgoto, né, onde as pessoas não têm emprego. Está aqui do nosso lado, o país irmão. Aqui do lado, e nós acolhendo, né, de uma forma com uma política migratória muito solidária, dando oportunidade a milhões de pessoas que provavelmente teriam condenado. Ao mesmo tempo, hoje pela manhã, eu participo de uma solenidade com a presidenta Dilma, de assinatura do PAC 3 da FUNASA, produzindo uma política com 2 bilhões e 800 milhões de reais para beneficiar mais de 600 municípios brasileiros, 50% desse valor aqui, 40 e tantos por cento desse valor para o Nordeste brasileiro, mais de 1 bilhão de investimento para produzir sistemas de saneamento básico, sistemas de água, enfim. Quer dizer, isso é o sistema único de saúde brasileiro que foi capaz de... Quando a gente lembra que no início da década de 90, vamos pegar especificamente nos 8 anos do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o país como um todo investia por ano 1 bilhão, menos de 1 bilhão de reais em saneamento básico. Hoje a gente tem um investimento da ordem de 37 bilhões de reais em saneamento básico, só durante os 3 anos e agora 5 meses do governo da presidenta Dilma Rousseff. Então, muitas vezes a gente acha que a nossa ação é uma ação que está centrada, os desafios nossos estão no campo da assistência médico-sanitária, do provimento de mais médico, do atendimento mais doença, e a gente vai perdendo a dimensão das outras agendas de desenvolvimento social, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento da nossa capacidade de produzir um país diferente, tá certo? Do qual o nosso esforço dos trabalhadores da saúde coletiva, seja pela produção da reflexão crítica, seja das estratégias de intervenção, tem sido fundamental para produzir um Brasil diferente. Ao mesmo tempo que a gente reconhece isso, e eu vou dar aqui 2, 3 exemplos muito rápidos. O Programa Nacional de Humanização, nós somos um dos poucos países que hoje oferece 14 vacinas que cobrem mais de 20 doenças, todas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Este ano, com a introdução das 3 últimas que faltavam, nós estamos 100% do calendário de vacinação, vacina gratuita, num país continental. Quem sabe, né? As pessoas falam, a vacina é feita na atenção básica. De básico não tem nada. Manter uma cadeia de frio num país como o nosso é uma coisa de altíssima complexidade. E a gente faz assim, parece que não tem esforço nenhum, né? Parece que... Pega a nossa política de assistência farmacêutica, pega o nosso SAMU, que em menos de 10 anos não tínhamos nada, né? Nós tivemos capacidade de produzir um sistema nacional, né, de atenção pré-hospitalar qualificado, com todos os desafios que tem. Vamos estar aqui em junho, aqui, ajudando mais uma região, né, a participar desse momento de conquista. Nós avançamos muitas coisas, muitas coisas. Pega a nossa política de transplante, a política de AIDS, de hepatite C. Podíamos pegar vários outros exemplos, no campo da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. Agora, se tem uma área que nós estamos devendo nesses 25 anos, temos outras, mas uma é a nossa política de formação do trabalho e saúde. Não tenho dúvida disso. Nós estamos devendo. O Estado brasileiro, apesar de estar lá na 8.080, que era papel do SUS fazer a regulação do trabalho em saúde, da formação e etc.,
é obrigado a reconhecer que nós construímos um sistema nacional com essa potência e nós não percebemos que a questão não era só investimento em infraestrutura, não era montar rede, não era montar hospital, UPA, SAMU, unidade básica, mas era ter a capacidade de olhar aquilo que as pessoas estão apontando nas ruas, nas pesquisas que indicam que a saúde é o maior problema, ainda que tenha caído 11% na última pesquisa aí do Datafolha, né? Isso é uma realidade, deixou de ser, diminuiu 11%, não é pouca coisa, numa pesquisa de opinião pública medida nacionalmente, né? Mas o que as pessoas estão dizendo é o seguinte: a gente quer ser cuidada de uma forma diferente. Aqui na Bahia deve estar acontecendo o que eu tenho ouvido em todo o país, reflexo inclusive de uma polêmica maldosa feita em relação a uma expressão que a presidenta Dilma recentemente usou, que diz o seguinte: os prefeitos estão pedindo mais médicos cubanos. Na verdade, eles não estão pedindo mais médico cubano. O que os prefeitos, o que a população brasileira está pedindo é gente que cuide de gente de forma decente, de forma qualificada, de forma comprometida. Se ele é brasileiro ou brasileira, se é argentino, se é cubano, para nós não faz diferença. Ou esse país aqui é formado no puro sangue. Essa discussão ariana, quase ariana, fascista, que está se colocando no país, é uma colocação absolutamente descolada da nossa realidade. Olha para a gente aqui nesse plenário. Nós somos muitas coisas, nós somos descendentes de muitas coisas. A nossa formação é miscigenada, isso é uma grande qualidade da formação do povo brasileiro. Agora, o que as pessoas estão dizendo é o seguinte: nós precisamos de profissionais de saúde, de equipes, e não é de médicos. Porque talvez as coisas se centralizem na figura do médico, mas essa maneira descomprometida, essa forma autoritária de cuidar das pessoas, ela está impregnando a alma dos trabalhadores da saúde, dos profissionais de formação técnica, dos profissionais de formação básica, dos profissionais de formação superior. É claro que a minha categoria médica, talvez, seja que expresse isso de uma maneira mais aguda, mais evidente, né? Então, quando a gente vive um momento, e o Mais Médico, olha, se tem méritos, um mérito foi permitir que esse debate viesse a público, fosse colocado na agenda nacional. Não tem mais como enfrentar uma eleição municipal, não tem mais como enfrentar uma disputa nacional ou estadual, não tem mais como fazer uma discussão sobre os rumos da universidade, da formação de qualquer categoria profissional, sem levar em consideração qual é o tipo de trabalhador e trabalhadora que nós estamos formando, qual é o perfil, a quem ele se compromete. Ele está comprometido com os interesses da sua corporação, com os interesses do mercado, com os interesses da sua satisfação pessoal, ou ele está comprometido com o cuidado, com a qualidade de vida das pessoas? É esse o debate que a população está colocando para a gente. Quando a presidenta Dilma, hoje de manhã, na sala solenidade do PAC, estava dizendo para a gente que as pesquisas qualitativas estão mostrando isso, nós fomos tendo uma capacidade de acúmulo de coisas, de bens materiais, muito rápidas, mas a mesma velocidade não se dá na produção de serviços qualificados. Olha o exemplo da saúde. Nós criamos eu só participou com a gente, nós tivemos a oportunidade, na gestão do ministro Humberto Costa, de participar da criação do SAMU. Tá certo? Nós estamos fechando um ciclo de 10, 12 anos depois, complementando uma política, ainda mais num país continental como o nosso. Tá? A gente tem 20 anos de construção de atenção básica e está consolidando equipes completas pela primeira vez agora na história desse país, no Mais Médico. Em 514 anos, é a primeira vez que nós temos equipes de saúde completas em todos os distritos de saúde indígena desse país. Olha o que é garantir num país continental. Estou falando de mais de 800 mil brasileiros e brasileiras que vivem em aldeias indígenas, inclusive aqui na Bahia, que passam a contar com uma equipe, inclusive com médico. Não é um médico, é uma equipe que passa a ter um dos profissionais que é importantíssimo compor na equipe. Então, eu acho que esse talvez seja o grande desafio que a gente tem, né? É olhar o que as pessoas estão dizendo. Quando as pessoas dizem que querem mais saúde, elas querem o quê? É o plano de saúde? Tá certo? Quando a gente olha as pesquisas, elas estão dizendo a mesma coisa. As pessoas, este modelo não satisfaz as pessoas. É este modelo que vários aqui fizeram menção, centrado no médico, centrado num procedimento, centrado na doença,
que se quer superar, se quer produzir saúde de uma maneira muito diferente. Então, formar profissionais de saúde comprometidos e qualificados, formar docentes, preceptores que possam atuar, é talvez um dos maiores desafios que nós tenhamos. Eu tenho conclamado as nossas universidades a esse desafio, porque, embora a política seja conduzida pelo Ministério da Educação, pelo ministro Paim, é exatamente no nosso cenário de práticas, né, onde o processo de ensino-aprendizagem vai se realizar. Não é dentro mais da redoma dos hospitais universitários. Este modelo do HU, do Centro de Saúde Escola, onde muitos de nós fomos formados, certo? Esse modelo está superado. Veja o meu exemplo. Médico formado há 27 anos, terminei a minha faculdade, eu tocava o leito de UTI, fiz um trabalho de conclusão de curso sobre os 9 anos de experiência em transplante renal do hospital onde eu fiz o meu internato e fui fazer residência de medicina preventiva no interior de São Paulo, em Botucatu. E a hora que eu ia atender uma trabalhadora rural, uma cortadora de cana, eu não conseguia entender o que ela falava. Eu não sabia manejar um paciente naquilo que era a maior parte dos seus problemas. Tratar uma leucorreia, um corrimento vaginal, cuidar das pessoas. Por quê? Porque eu fui preparado para viver um outro mundo. Assim como eu, quantos profissionais de saúde ainda continuam sendo formados nessa lógica? Portanto, quando a gente fala, e acho que esse tema é um tema que precisa ser discutido, nós não estamos preocupados apenas em formar mais profissionais de saúde, formar mais médicos, formar mais enfermeiros, técnicos de enfermagem ou agente comunitário de saúde. Que profissionais nós queremos? Nós precisamos de mais. Talvez em algumas categorias não. Algumas categorias já precisem de ajustes, e o Estado que faça a regulação para planejar, como eu estava falando com alguns estudantes ali fora. Mas, fundamentalmente, que profissionais? Para trabalhar em que sistema? E reconhecer que esse país é um país que vai requerer, pela sua diversidade, processos de formação singulares. Tá certo? Nós vamos ter que continuar formando profissionais capazes de enfrentar os grandes desafios de uma medicina tropical ou de uma saúde da floresta, tá certo? E, ao mesmo tempo, de uma saúde urbana, de uma população que envelhece, tá certo? De uma maneira aceleradíssima, mas ao mesmo tempo cuidar de um país que tem de tudo e que vai continuar tendo de tudo, apesar da diminuição da desigualdade social, porque essa é a nossa característica. Ou ao viver em Porto Alegre é a mesma coisa. Veja o último dado do Vigitel, anunciado na semana passada, que mostra estupidamente as diferenças entre as capitais. Uma pesquisa telefônica, 53 mil adultos respondem, muito bem feita, conduzida já uma série histórica conduzida desde 2005, e a gente vê a diferença entre as capitais, em questões elementares, quer dizer, não vamos olhar para essa realidade, vamos continuar formando, né, como se fosse um exército em produção, em série. Agora, o que é fundamental para transformar o perfil dos profissionais de saúde? Esse é um debate, eu acho que a Abrasco tem que trazer uma contribuição, pode trazer uma contribuição, esse evento pode, e eu espero que traga. Né? Muitas vezes a gente acha, e acho que de forma equivocada, que esse novo profissional é o profissional da saúde coletiva. E acho que formar todo mundo como sanitarista ou como profissional da saúde coletiva resolverá os problemas. É claro que é muito mais complexo do que isso. Nós estamos falando de outros elementos de formação, em que o nosso saber do campo da saúde coletiva invada, seja um elemento constitutivo das práticas profissionais, do saber profissional, mas que vale. Nós vamos continuar tendo que formar especialista. Os nossos serviços vão precisar de intensivistas, de enfermeiros, de físicos nucleares, né, que possam tocar o nosso serviço de radioterapia, etc. Agora, isso significa que esses profissionais, né, são formados para serem técnicos alienados da nossa realidade, que não sejam partes, elos do processo de transformação social? Então, eu queria destacar que eu acho que é fundamental garantir que os nossos estudantes e o nosso processo de educação permanente seja feito imerso no cotidiano do SUS, né? Conhecendo quais são os principais desafios, os principais problemas, como bem aqui colocou o Washington Couto, tendo como campo de estudo, de reflexão, essa experiência instigante, difícil, prazerosa, intensa de construção do SUS nos diferentes territórios, nas diferentes situações, nessa vivência singular que é experimentar a existência nos diferentes campos de saúde. Diferente daquilo que a Maria Cecília de la Torre, que está aqui quietinha, né, viu comigo há anos atrás, quando a gente vivia um processo de mudança curricular, um pouco nesse caminho que foi o da Faculdade de Medicina de Marília,
né, o que eu ouvi de uma docente de uma outra universidade, que dizia o seguinte: eu levo meus alunos ao SUS, ao Distrito de Saúde, para eles não aprenderem o que tem, para aprender o que não é para ser feito depois de formados. Como eu ouvi um colega da nossa universidade, Fausto estava comigo e ouviu, há 2 semanas atrás, dizer a mesma coisa. Professora, doutora, ali, titular, etc. e tal, vai lá com a sociedade especialista e diz o seguinte: porque eu dou aula 2 vezes. Quando eu dou aula de cardiologia intervencionista, etc., eu dou aula de como é que eu trato no SUS e como é que eu trato em Cleveland. Eu confesso que eu fiquei impactado, mas essa ainda é o pensamento hegemônico de boa parte do aparelho formador brasileiro. E é esse o desafio que talvez nos caiba provocar. Mais do que simplesmente ficar no nosso gueto da saúde coletiva, nas nossas universidades, ou ocupando aqueles espaços onde a gente vai produzindo coisas novas e nos contentando com eles, é produzir essa reflexão. Não haverá um sistema nacional de saúde qualificado, humanizado, etc., enquanto predominar no aparelho formador visões como essas que eu estou me referindo. Ir à rede do SUS não pode ser ir para o passeio no parque, não pode ser ir para o zoológico, ver aqueles animais excêntricos chamados os pobres, os usuários do SUS, dos quais eu um dia talvez, se não tiver mais nada para fazer na vida, talvez eu tenha que enfrentar. Essa é a visão de elitização, né, da formação na área da saúde, que precisa ser enfrentada para produzir um sistema de saúde de verdade. Quando eu digo que nós negligenciamos ao longo desses 25 anos, é porque esta agenda, até então, não tinha sido efetivamente implantada. Hoje a gente vê várias iniciativas importantíssimas, Versus, o PET Saúde, as experiências de ampliação da residência médica, da residência multiprofissional. Eu não vou poupá-los dos dados aqui, tenho todos aqui, mas são dados vigorosos de investimento feito ao longo desses últimos anos da gestão da presidenta Dilma. Só para não deixar de dizer alguns deles. Por exemplo, residência médica. Né? Só na residência médica, nós temos uma ampliação de 2.881 vagas. É um volume extremamente importante, 46 milhões de reais. Quando a gente pega o Provab, né, hoje nós estamos com 3.788 médicos em 1.154 municípios vivendo uma nova experiência. Uma parte significativa passou na prova de residência médica, tá certo? Tinha os 10% que o colocaria em qualquer residência médica e pediu para passar para o Mais Médico. Sabe por quê? Porque aconteceu aquilo que a gente imaginava. Quando eles foram trabalhar em gestões locais, interessadas, com atenção básica qualificada e etc., foram se encantando com outro jeito, que não era a especialidade. Então, tem vários exemplos parecidos que a gente pode ter. No próprio programa Mais Médico hoje, né, certo? Não sei se todo mundo tem noção, Mais Médico hoje a gente conseguiu ultrapassar 14 mil médicos, ou seja, 14 mil equipes de atenção básica completas em mais de 3.800 municípios brasileiros. Só para dar uma noção do que isso significa, são 49 milhões de brasileiros e brasileiras que nunca tinham tido acesso a contar com uma equipe completa. Na periferia das grandes cidades, nas aldeias indígenas, nas comunidades quilombolas, nos assentamentos rurais, nos pequenos municípios, mais de 700 municípios brasileiros que não tinham nenhum médico. Né? Aqui na região nós temos 6 aqui em Porto Seguro, 17, deixa eu ver aqui, eu tenho aqui marcado, 18, né, em Teixeira de Freitas, não é isso? Que vão começar, e Itabuna 4. Na Bahia como um todo, 1.156 médicos, já em atuação, 351 municípios, são quase 4 milhões de baianos e baianas que passam a ter acesso à saúde. Só que o que acaba acontecendo é o seguinte: o Mais Médico ficou marcado como o programa da fixação dos médicos cubanos. E não é isso. Ele é muito mais do que isso. Tudo bem, são 49 milhões de pessoas que não tinham acesso e hoje passam a ter. Tá certo? E os prefeitos dizem isso. É isso que acontece. Mas existe um eixo na lei que criou o Mais Médico de formação, que é o eixo estruturante, que diz respeito ao Estado brasileiro assumir o seu papel de regular o processo formativo, começando pela área onde a corporação mais fez o processo de disputa historicamente,
e que permitirá para o Estado brasileiro, leia-se aí o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, os gestores estaduais, gestores municipais, poderem finalmente fazer uma coisa que é fundamental, que é o planejamento de para onde a gente precisa ir no nosso país. Quais são as expectativas de médio e longo prazo? Que tipo de profissional nós precisamos? Inclusive especialistas, mas tomar para si esse processo. Então isso é fundamental, tirar da mão dos interesses de mercado, dos interesses corporativos. Eu dou um exemplo do Rio de Janeiro. Durante muito tempo, o Rio de Janeiro formou 2 neurocirurgiões por ano. Justamente aquele estado onde tinha tiro de bala de AR-15, aquela coisa e tal. 2, por quê? Porque está na mão da corporação a formação especializada. Agora nós vamos ditar um pouco a regra. Sem afastar, sem deixar de ouvir as sociedades especialistas, uma comissão nacional de residência médica, de residência multiprofissional, revigorada, com participação de preceptores, etc. Mas o Estado brasileiro, que é quem financia a formação, dizer o seguinte: nós precisamos ir para tal lugar. Então, são 11.500 novas vagas de medicina sendo abertas, sob coordenação do Ministério da Educação, até 2017. Se nós estamos formando 2.500 novas vagas só na área de medicina, mais 12.400 novas vagas de residência médica, mais um número praticamente semelhante de vagas de residência multiprofissional. Imaginem a quantidade de docentes, de preceptores qualificados, que este processo em rede, porque a ideia não é colocá-los todos pendurados nos hospitais universitários, e no debate é difícil, porque muitas vezes os docentes, os diretores de faculdade, os dirigentes mais conservadores dizem: mas onde é que vai ter tanto docente? Eles não conseguiram perceber que uma rede escola precisa de preceptores que atuem, sejam formados e fiquem na própria rede. Sejam os profissionais do SUS, os trabalhadores do SUS, também qualificados na atribuição deste papel de formação e docência. Então, acho que esse é um outro debate que a gente precisa fazer. Como é que o campo da saúde coletiva, como é que a Abrasco pode contribuir na reflexão na qualificação desse processo? Como é que a gente faz, já que nós não demos conta de ter a formação necessária e não fizemos o investimento a despeito de experiências fantásticas, como a UNASUS, como as estratégias de educação permanente, para ter uma vigorosa política de educação permanente, em que a gente implique as nossas universidades, os nossos centros de formação, das escolas técnicas, as nossas próprias instituições públicas no campo da saúde pública, municípios, estados, numa política de formação em serviço que seja para a vida inteira. Até porque não é possível mais imaginar um trabalhador da saúde que não vai continuar a vida inteira aprendendo. Isso está inerente ao trabalho em saúde, Então, repensar o processo de educação permanente em serviço é talvez hoje um dos desafios mais importantes. No momento em que a gente termina as novas diretrizes curriculares, o Conselho Nacional de Educação acaba de aprovar as novas diretrizes curriculares para os cursos de medicina, outras áreas estão sendo revisadas, revisitadas, todas elas apostando na intersetorialidade, na composição do trabalho em equipe, no fortalecimento do espaço, do território, da sociedade, da vida, da onde as pessoas, como a Eleonora colocou, onde elas vivem, trabalham, estudam, e, portanto, adoecem e morrem, mas porque vivem naquele lugar, se apropriar dali a partir da atenção primária, a partir da atenção básica qualificada. Então, são novos desafios que estão colocados, assim também como novos projetos políticos pedagógicos são requeridos nessa mesma perspectiva, como é a experiência da Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, iniciativas como esta, uma proposta inovadora que vai atender mais de 9.000 alunos em diferentes áreas nos 3 municípios, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Itabuna, com uma proposta curricular que supera essa tentação da superespecialização e aponta para processos mais integralizantes, são extremamente bem-vindas e são casos, mais do que casos, são exatamente a joia da coroa que a gente vai ter que avaliar, acompanhar, estimular, e é isso que me faz, como ministro de Estado, numa terça-feira à noite, vindo do Haiti, sem dormir praticamente, honrar o compromisso de estar aqui, porque acho que essa é a grande pauta do Sistema Único de Saúde para o século XXI. Eu queria concluir dizendo o seguinte: nós do campo da saúde coletiva, por vezes, nos esquecemos, e o Luiz Eugênio estava soprando isso para mim agora há pouco,
né, dizendo que o Gadelha estava chamando para essa conversa, provocando abraço, nós esquecemos que o SUS, enquanto política pública, é um projeto em disputa. Nós ganhamos na Constituição, mas nós não levamos definitivamente. Nós temos pautas ainda a serem construídas, não só da formação, me refiro, por exemplo, à do financiamento, mas, acima de tudo, tem uma que passa fundamentalmente por esse da formação, que é a da legitimidade social. Da legitimidade social. Eu, quando eu fui secretário municipal de São Bernardo, por 5 anos, a Maria Luísa Jäger, que muita gente aqui conhece, ela dizia, fazia assim, fazia uma provocação. Ela dizia o seguinte, que o sistema de saúde e a minha função lá como secretário de saúde de São Bernardo só estaria cumprido o dia que eu conseguisse levar o Lula numa unidade básica de saúde, ele conseguisse compreender a importância da atenção básica, né, e tivesse aprovação, que tivesse um personagem como Lula, né, que a vida inteira foi uma grande liderança, mas tinha um olhar sobre essa questão da atenção básica bastante secundarizada. E uma das coisas que me dava mais prazer, quando eu já estava ali para o 4º, 5º ano da experiência como secretário, era quando o Lula levava as pessoas de fora para conhecer uma unidade básica em São Bernardo. Era quando ele levava as pessoas para conhecer um CAPS, a proposta da reforma psiquiátrica bem feita, comprometida, etc. Isso não é mérito. Claro que é mérito de toda a equipe que trabalhou, mas isso é talvez o nosso maior desafio. É fazer com que a população brasileira, ao invés, quando perguntar o que eu quero com saúde, ela diz assim, eu quero o meu Sistema Nacional de Saúde público, gratuito, de qualidade e tal, funcionando para a gente. Não é aquela resposta que ele dá, que o grande sonho é ter um plano de saúde para sair fora do Sistema Único de Saúde. O dia que a gente conseguir, com um conjunto de estratégias inteligentes, de mobilização, de valorização, de capacidade de mostrar o quanto que esse sistema é capaz de dar resposta, mas de fazer a disputa que precisa ser feita no âmbito da sociedade, que passa pelo aparelho formador, que passa pela educação permanente. Mas o dia que a gente ganhar essa batalha da legitimação efetiva junto à sociedade, a gente construiu e consolidou um sistema único. Por ora, vamos junto na luta em defesa do SUS. Muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento do ministro Arthur Chioro, declaramos aberto o encontro de formação profissional em saúde e ensino da saúde coletiva e convidamos a todos os presentes para se dirigirem à área externa do auditório, onde será oferecido um coquetel de confraternização. Obrigado pela presença de todos e todas. Boa noite.